Agora vamos ao nosso próximo painel, que vai falar sobre indústria seguradora, transformação acelerada. E eu vou chamar aqui o meu conterrâneo, o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, André Tozeski. Vou chamar também o presidente do Sincor de São Paulo, Boris Ber. Conosco também Fernando Bertasson, ele que é gerente executivo de seguros do Banco Original. Conosco também Gilberto de Oliveira Garcia, presidente da Comissão de Inteligência de Mercado da CNSEG. E, para finalizar nosso super time, o sócio da Autoviste, o Mili Ritaco. Agora sim, já estamos aqui com o super time. Vamos começar por André Tozeski. André Tozeski, nosso painel aqui quer falar sobre indústria seguradora, uma transformação acelerada. Eu sei que o Sincor RS é um parceiro sempre próximo do corretor de seguros. Como trazer ele para esse ecossistema de transformação? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Júlia. Parabéns pela iniciativa. Nós tivemos aqui uma tarde muito rica, uma tarde de qualificação profissional. O Sincor Rio Grande do Sul apoia todas as iniciativas de qualificação profissional. Os corretores estão muito felizes, Júlia, com essa tarde que você nos proporcionou. Inovação. Gente, inovação acontece todo dia. Eu trabalho com seguros há 40 anos, e faz 40 anos que a gente tem inovação, né, Boris? Todo dia tem inovação. A gente inova quando atende de uma maneira mais rápida, quando atende de uma maneira mais econômica e mais eficiente. Inovação não é só ferramenta, não é só tecnologia, não é só um programa que faz alguma coisa muito rápido. Inovação também é parar, é repensar aquilo que você está fazendo e, talvez, fazer de uma forma muito mais eficiente, uma forma muito mais eficaz. Então, inovação não é bicho-papão. Inovação tem que fazer parte do nosso dia a dia. E o corretor de seguros não tem que ter medo de celular. O corretor de seguros sabe muito mais que qualquer celular. O corretor de seguros tem que usar a ferramenta a seu favor. Usar a ferramenta como ela é. Ela é uma ferramenta de facilitação. Ela não é um inimigo do corretor de seguros. Muito bem, obrigada, André Tozeski. Boris, nesse sentido, né, eu sei que o Sincor São Paulo, assim como o Sincor Rio Grande do Sul, é muito próximo do corretor. Como é que a gente traz ele para esse ecossistema de transformação? Obrigado, Júlia. Boa tarde a todos. Não consegui cumprimentar todo mundo. Primeiro, eu gostaria que o corretor também fosse mais próximo ao Sincor São Paulo. Não o Sincor São Paulo mais próximo do corretor. Acho que tem que haver uma empatia, uma troca bastante maior. Muitas vezes o reconhecimento desse trabalho silencioso que nós, defensores da causa, da profissão, a gente não tem o devido reconhecimento. Mas fica aqui o desabafo. Eu estava desconfiado, André, que hackearam o meu celular, agora eu vi que foi você, porque você colocou já algumas coisas que eu gostaria de colocar. Mas é assim, evidentemente que eu ganho um pouco de você, tenho até um pouco mais de cabelo também, mas eu tenho 47 anos de estrada, né? E as transformações que nós estamos vendo agora estão numa velocidade extremamente incrível. Nunca a gente podia imaginar que isso fosse acontecer em tão pouco tempo. O comportamento das pessoas, né, e os próprios produtos, as próprias negociações, me parecem que ainda estão um pouquinho atrás. Eu sou um crítico contumaz da venda de seguro de automóvel. Basicamente, a gente vende, não estou falando de toda a tecnologia embarcada, da mesma forma de que há 40 anos atrás.
Por que que o automóvel não pode ser um seguro por assinatura e o corretor não ter a despesa? Hoje tem tecnologia, tem alguns empecilhos legais para isso, fáceis de serem transportados. O meu ponto de reflexão, fora os produtos estarem ainda mais facilitados na comercialização, para facilitar o dia a dia do corretor, que tem uma tarefa diária realmente impressionante, ele precisa ser um empreendedor, ele precisa investir, mas ele não pode tirar o olho das coisas. Por maior que o corretor seja, ele tem que estar acompanhando. Então, aqui, alguns colegas de seguradora aqui que me conhecem, sabem o quanto eu marco em cima, né? Eu marco homem a homem os problemas da corretora. Há um excesso de preocupação com a jornada do cliente. Bacana, eu acho isso fundamental. Mas eu acho que carece alguma coisa maior também com a jornada do corretor. Hoje a gente está vivendo talvez 5 gerações simultâneas conversando conosco e conversando com as seguradoras de formas diferentes. Nós temos os meus filhos falam de um jeito, né? Eu falo de outro, tem conflito nisso, claro, mas nós precisamos ficar muito atentos. É muito prático para alguns falar num chat, é muito prático e sensacional o que foi apresentado aqui em termos de vistorias à distância. Isso é muito legal, mas nós temos que entender que tem pessoas que não conseguem ainda fazer e as companhias têm que ter canais alternativos para a gente resolver, e elas estão trabalhando nisso no começo e tal. Nós defendemos também lá no Sincor, através da nossa vice-presidente, da Simone Martins, no começo, né, com os chats, com os aplicativos das companhias, não tinha espaço para quem quisesse telefonar. Só tinha espaço, clique aqui, vai andando lá, e nós temos que reconhecer que tem pessoas que têm ainda essa dificuldade. Mas isso é uma questão de adaptação e, principalmente, tem que segurar na mão de Deus e caminhar. Não tem como voltar atrás e não deve voltar atrás. Tenho 68 anos e eu não quero que volte para trás. Eu só quero que eu não seja obrigado a perguntar para o meu filho como é que faz as coisas, porque aí é um conflito em progresso. Então, eu vejo com muito entusiasmo esse futuro tecnológico, essa tecnologia embarcada com esses pontos de atenção. Eu acho que nós temos muito ainda a evoluir, eu acho que nós temos muito ainda a ajustar, mas, com certeza, vai ser, com toda a certeza, não com certeza, o ponto fundamental para uma evolução dos nossos negócios, do nosso mercado, ainda mais rápido. Mesmo que machuque um, tire espaço do outro, surjam novas opções, surjam novos concorrentes, novos tipos de operadores no mercado, novas seguradoras, enfim, faz parte da vida. A vida de todo mundo mudou. Todo mundo, todas as profissões, todas as atividades mudaram e não voltam atrás. E eu espero que a nossa também não volte atrás, mas, por favor, vamos ver os pontos para machucar o menos possível. Acho que é isso. Obrigada, Boris. Boris, confirmando, já temos data do Conec 2023, certo? Nada como alguém esperto. Sim, 5, 6 e 7 de outubro 23. Depois de uma longa jornada de negociação, a gente já tinha pago, aí como é que ressarce, aquela história toda, né? Advogado gosta desses papos, tal. Mas nós realmente, através até a ajuda do Grupo Alfa, né, do Transamérica, a gente conseguiu, de uma forma extremamente justa, não tem uma vírgula para se queixar de como o reacordo foi feito. O Conec está mantido, né? 5, 6, 7 de outubro 23, nós devemos lançar isso brevemente para todos. Nós chamamos no Sincor algumas pessoas de marketing para ouvi-los, para ver o que a gente pode evoluir, o que precisa mudar, o que dá para mudar. E estamos fazendo isso também com alguns consultores do mercado, algumas pessoas influentes, para a gente tentar dar mais valor ainda a um congresso que todo mundo sabe, não vem aqui nenhuma soberba, é o congresso mais importante do setor, e nós vamos chegar a repetir os 10 mil presente, se Deus quiser, até lá. Já tem um showzinho muito bom fechado, mas não está assinado, eu não vou dar o spoiler completo. Presidente. Não posso. Não está assinado, eu não posso. Eu tentei, pessoal. Mas você vai gostar, pode ter certeza. Pode vir que você vai gostar. Então, é isso. Então, é sertanejo, presidente. Você quer um sertanejo?
Eu gosto. O sertanejo está cobrando caro pra caramba. Eu me arrependo, em vez de ficar estudando, em vez de ir no jogo do Corinthians, eu devia estar aprendendo a cantar sertanejo, eu ia ganhar mais dinheiro do que ficar atrás de segurado, resolvendo problema, a vistoria não foi feita, tal. Mas não faz mal, não foi e agora não dá mais tempo, eu fico lá com o programa seguro, tá bom demais, é o meu limite, eu não quero mais do que isso. Mas podem ter certeza que vem muita novidade, novidade boa. Obrigada, Boris. Se não for sertanejo, pode ser a Anitta também, a gente aceita. A Anitta nem me deu bola. Vai por mim, eu tentei, mas não tive sucesso. Calma que vocês vão gostar, vai ter de tudo lá, vocês vão gostar. Obrigada, presidente. Fernando, conta para a gente um pouquinho da visão do Banco Original, né, nesse mercado de seguros que está em constante transformação e numa transformação acelerada. Legal. Obrigado, Júlia, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão aqui, os que nos acompanham pelo web. Uma honra estar aqui com os amigos no painel. O Banco Original, né, é uma instituição que ela não se transformou num banco digital, né, ela já nasceu um banco digital. Então, foi o primeiro banco que teve a jornada de abertura de conta toda digital, toda sem interação com nenhuma pessoa, se assim o cliente não quiser. Né, mas teve a preocupação de disponibilizar para o cliente que quiser, em qualquer momento que ele quiser, também ser atendido pessoalmente, particularmente, como foi dito aqui, né, a jornada digital ou não é para todo mundo, ou é para todo mundo, mas não 100% do tempo. Né? Em algum momento você vai querer ou precisar de um atendimento mais personalizado, então o Original teve a preocupação de disponibilizar isso para os seus, hoje, mais de 7 milhões de clientes. Né? A seguridade no Original está em desenvolvimento, né? E como banco digital, a gente tem que conseguir encaixar toda a jornada do seguro da mesma forma como ele consome os demais produtos. E como é um banco completo, é um banco original, é um banco digital completo, com todas as disponibilidades de produtos que um banco oferece, o seguro tem que estar inserido nessa esteira e com essa mesma fluidez. Né? E a ideia aí é que a gente, e eu acredito que não só para o Original é esse desafio, mas para todo o mercado de seguros, né? Muita gente falou aqui, né, como que a gente avança no seguro, né, como que a gente busca os 85% que não fazem seguro de vida, ou 70% que não fazem seguro de automóvel. Né? E o caminho, a gente percebe que é ampliar os meios de acesso, né, para que as pessoas tenham possibilidade de conhecer o seguro e acessar ele em todos os meios que ele quiser ou precisar, seja no internet banking, seja no mobile, seja ligando, falando com o seu gerente, enfim, aonde ele quiser servir da solução, ele vai ter alguém para falar com ele. E agora, o maior desafio realmente é a comunicação. É como a gente levar o seguro como um produto tão nobre quanto o outro qualquer. Né? Esse negócio do faz um segurinho aí, não cabe mais no momento em que a gente vive. Seguro é um produto que faz a diferença entre uma família continuar existindo nas condições em que ela existe, sobreviver, um camarada ter lá o seu patrimônio preservado, ou uma empresa continuar as suas atividades ou não. Né? Então, comunicar desta forma para que as pessoas enxerguem a importância do seguro como um mitigador dos riscos a que todos nós estamos sujeitos todos os dias. Né? Então, assim, não é que uma abordagem de seguro de vida remete à morte. Ele remete a algo muito mais importante que isso, que é a segurança das pessoas que se pretende proteger. Não é que fazer um seguro do carro quer dizer que você vai bater o carro, não. Né? E que bom que você pague 10 anos o seguro do carro e não use, porque, ao contrário do pensamento comum, que é, pô, paguei 10 anos e joguei fora. Não, você ficou 10 anos protegido. Né? Eu acho que esse é o mais importante, a gente conseguir, com a comunicação
e foi falado aqui até nos painéis anteriores, de tirar o segurez, é mais do que tirar o segurez, é mostrar para o nosso cliente, para o nosso segurado, o que ele está consumindo de verdade. Quando ele compra um seguro, o que está embarcado ali, né? E quão importante e quão poderoso é aquilo na vida dele se aconteceu o risco que ele está comprando ali, né? Então, tem muito a ver com o acesso ao produto e a comunicação positiva do produto que tem. A gente está vendendo proteção, a gente está vendendo uma pólice. Muito obrigada, Fernando. Gilberto de Oliveira Garcia. Gilberto, a gente sabe que a CNSEG conta com comissões que levam realmente a sério os temas aos quais se debruçam, estudam, enfim. Eu sei que você faz parte da Comissão de Inteligência de Mercado, e nessa comissão, se a gente relaciona ela com inovação, que é o tema do nosso evento, como que a gente vai ver ou pode prever os próximos anos? Dentro do processo da inovação, quando a gente vai estudar esse fluxo, a gente precisa conhecer como está o mercado hoje. A Comissão de Inteligência de Mercado da CNSEG, uma das funções deles é justamente entender como o mercado funciona e buscar alavancar o mercado de seguros para toda a sociedade, conhecendo ali dentro desse processo todo o fluxo e o ecossistema, e também avaliando quais são as necessidades de mercado, como pensar de forma inovadora, quais são os atributos que as nossas associadas podem utilizar, quais são as informações que hoje são utilizadas, quais são as necessidades que se enxergam dentro do mercado, nesse processo e nesse fluxo como um todo. Então, analisar o estágio atual da população, quais são as inovações, quais são os movimentos, quais são as formas tecnológicas, quais são as linguagens que melhor se adequam para todas as gerações, quais são as formas de contato, como que a gente consegue chegar até o consumidor final, como que a gente consegue ter aí e colaborar para o fluxo e o processo desse ecossistema para que o corretor tenha ali uma interação com o cliente de uma forma simples, consiga divulgar ali, desmistificando o próprio segurez, mas trazendo também, sabendo e mostrando para o cliente como que ele pode, o que ele está comprando. Então, assim, como que a gente consegue fazer isso? Então, a própria CNSEG, a gente acredita muito lá dentro da Comissão de Inteligência de Mercado, que conhecendo a população, sabendo da necessidade da população, das empresas, dessa necessidade de manter aí a sua segurança, a segurança da sua vida e garantindo aí a economia circulante, como que a gente consegue, com o seguro, fazer com que isso aconteça. Então, a gente tem vários estudos que demonstram isso. Então, a gente tem, por exemplo, um dos últimos estudos que a gente fez ali foi sobre a economia prateada. O quanto nós temos aí, nós vamos ter um aumento de 40% da população com mais de 60 anos, graças a Deus, espero estar lá, desses 40%, falta pouco, então eu devo estar lá, logo dentro desses 40% da população. Então, a gente vai ter uma mudança de comportamento, a gente precisa mudar junto com essa mudança de comportamento. Então, estudos sobre pequenas e médias empresas, quais são as necessidades que a gente enxerga hoje, o que a gente não está vendo dentro do ecossistema de seguros para que a gente possa fomentar o interesse pelas pequenas e médias empresas em adquirir um produto tão essencial para a manutenção da nossa economia. Então, esse é o papel da Comissão de Inteligência de Mercado, colaborar com a sociedade para entender a necessidade dela e garantindo junto a nossas associadas que elas estejam atentas a conhecer este mercado e poder oferecer da melhor forma, da forma mais eficiente e que gere aí um aumento da participação do seguro dentro da economia, porque a gente sabe o quanto ele é relevante para garantir esse processo econômico do nosso país e o crescimento. Obrigada, Gilberto. O Mili, o Daniel estava apresentando agora há pouco, né, um pouquinho sobre as facilidades que a Autovist entrega. E aí eu te pergunto, se a gente vai relacionar, né, claro,
Sabemos bem que é uma ferramenta bastante inovadora, é uma empresa que entrega vários serviços inovadores, mas uma vistoria bem realizada, como que ela auxilia o mercado de seguros a também conseguir se inovar? Bem, boa tarde a todos. Obrigado, Júlia. Obrigado ao Boris aqui, poder estar participando com vocês desse evento. Acho que esses 37 anos de caminhada, que vai fazer 38 agora dentro do mercado, né, junto aí, em conjunto, fazendo vários trabalhos, me deixa até à vontade para poder falar com relação ao que foi falado já aqui, alguma coisa. Eu vou falar de Autovist, mas quando a gente fala da indústria, né, nós falamos desde lá da pessoa que está na ponta, o intermediário, que pode ser um aplicativo, não sei, será que vai conseguir ser um aplicativo? Você pode falar de quem está vendendo, né, de quem é esse intermediário da venda em si, e você vai falar do segurador e das entidades que compõem o mercado. Então, tecnologia, hoje nós vivemos em casa, em qualquer lugar nós temos tecnologia. Então, a tecnologia da Autovist, por exemplo, ela usa o quê? Ela é uma parte do processo de o quê? Comercialização de seguro. Para que ela foi feita? Para ajudar o segurado, porque quando o corretor, numa sexta-feira, que o cliente queria trocar um veículo, e isso prático, tá? Ele me ligava e falava, ó, já tenho o seguro com você, estou aqui na loja e estou trocando. Como é que eu fazia? Eu ligava para o segurador, porque no meu momento, há 20 e poucos anos atrás, eu falava com o meu diretor lá e falava para ele, olha, ele falava, me dá o chassi. E eu passava o chassi e o cliente saía segurado da loja. Ao contrário disso, o que tinha que fazer? Tinha que eu sair de lá ou mandar alguém da corretora até a loja onde estava o cliente para poder levar um posto de vistoria e ter aquele veículo, porque não era um veículo 0 quilômetro. Então, quando a gente olha para a vistoria, para a autovistoria, para a vistoria digital, né, que todo mundo fala da digital, e eu achei fantástico aqui o que falou na primeira palestra aqui, o executivo da Icatu, que ele falou, nós temos que fazer o simples bem feito. Isso é fantástico. Isso é uma coisa assim que a gente pratica lá dentro, é fazer, não vamos inventar, nós não precisamos inventar. E não é nada do outro mundo você pegar um aplicativo que hoje uma pessoa de 6, 7, 8 anos de idade pega e faz lá dentro de casa, e eu gosto de exemplos simples, né? E o corretor não consegue pegar uma plataforma, um produto para poder fazer. Ele consegue também. Há 10, 15 anos atrás, você não falava de pegar um produto. Eu posso falar aqui, e vou fazer aqui um jabá aqui para o Mochi, para o Admseg, para várias pessoas que nós temos no mercado, o produto está pronto. Eu preciso pegar aquele produto, igual uma criança de 6 anos de idade, olhar aquilo ali, como é que eu faço para executar isso aqui. Então, a tecnologia, ela não é nada para ter medo, ela é para auxiliar as pessoas que vão começar a operar dentro de um processo. A Autovist opera dentro de um processo. Dentro do processo de seguro, ela é uma fase do processo. Dentro da Autovist, como colocou aqui o Daniel, nós temos inteligência artificial, mas a ferramenta, a plataforma não é inteligência artificial. Ele faz parte de uma parte do processo da vistoria eletrônica, né? Da vistoria mobile, ou como queira chamar. Então, é assim, a tecnologia nos ajuda muito, a todos nós, em todo lugar. Agora, eu quero que ela me ajude na minha profissão. E o que eu uso para fazer isso? Eu tenho uma visão assim, muito simplista, mas é simples assim. E eu vejo pessoas comentando como se a tecnologia fosse alguma coisa para ter medo. Ou o cara tem que entrar num curso, numa faculdade de tecnologia, para aprender alguma coisa na corretora dele. E eu gosto muito de falar da corretora, porque sem o corretor lá na ponta, a Autovist praticamente não tem. Né? Então, por quê? Porque o corretor ainda é o agente mais forte dentro desse processo. Nós criamos dentro da Autovist uma plataforma onde o corretor ele passa a ser coadjuvante no processo de vistoria. Ele não conhece nada do que aconteceu, se foi aprovado, se não foi aprovado, como é. Mas ele pode entrar lá e falar, pô, a vistoria foi feita e faltou uma fotografia que saiu errada. E ele pode
ter essa coadjuvante no processo, pedir para o segurado dele poder fazer. Mas aí você para num outro momento e fala assim, poxa, mas tem corretor, e desculpa, eu vou pôr o dedo na ferida, porque há tanto tempo que eu escuto isso, não manda o telefone do cliente para o segurador. Porque tem medo que o cara vai roubar. A seguradora vai, poxa vida, amanhã, pelo amor de Deus, nós estamos falando de tecnologia, de coisa que não existe, não cabe mais esse discurso. Cabe um discurso de ir para frente. Então, voltando e falando um pouco da Autovist, a Autovist é uma plataforma para ajudar o segurado, o intermediário, corretor de seguros e o segurador. E todo um ecossistema, tá, onde várias outras empresas também atuam dessa forma com tecnologia. Então, a tecnologia é uma ferramenta para mim. Obrigado, Mili. Vamos inverter um pouquinho a ordem aqui, né? Vamos começar com você novamente, Mili. Mili, nesse sentido do que você estava falando, né? Eu vi que você tem aí uma larga experiência no mercado de seguros. Que barreiras ainda se encontra para talvez facilitar a distribuição? A distribuição, qual é a barreira da distribuição? Olha, a barreira da distribuição principal é o conhecimento. Eu acho que o corretor de seguro ele tem que pegar. E eu falo do corretor de seguros porque, embora trabalhe com tecnologia, e acredito muito que nós temos aí várias insurtechs já comercializando, mas eu acredito muito que a pessoa, nós somos humanos, e a pessoa gosta de falar com alguém do outro lado da linha. Nós tivemos aqui uma pessoa, de uma das empresas, né, que atende e falou, pô, como é que eu vou deixar um cara que é cliente do meu cliente esperar 20 minutos? Por quê? Esse cara vai falar o quê para mim? Ele poderia ter tirado uma foto e mandado para lá, e a seguradora ia ver que ele tem uma assistência e tem um sinistro. E a seguradora poderia até entender esse sinistro, mas o cliente quer falar. Nós somos seres humanos. Eu até, sabe, me antecipo e falo até uma bobeira aqui, uma coisa assim que... Mas eu não acredito que daqui a 2 anos, as empresas que estão vendendo pela via eletrônica, tá? Que elas não vão ter que chamar alguém para falar assim, cara, escuta esse cara para mim. Então, a barreira hoje, a principal barreira é assim, você tem que ter coragem para fazer, tem que ter coragem para operar corretor de seguros, o intermediário, com as insurtechs, esses processos novos, mesmo que ganhando menos, e os processos novos também, mesmo que ganhando um pouco menos, entreguem a parte desse processo para quem está distribuindo na ponta. Porque nós não temos, hoje, conhecimento suficiente na população que representa esses 80% que estão fora do mercado, para eles poderem entrar na internet e comprarem um seguro. Então, nós não temos isso. E quando a gente não tem isso, você não tem uma compreensão uniforme daquilo que eu vou comprar. Não é uma televisão A ou B que eu compro na Casa Bahia ou que eu compro lá no shopping não sei aonde. Essas pessoas precisam saber o que eles estão comprando. Ou, pelo menos, quando eles começarem a gritar, ter alguém para atender eles e falar para eles assim, você pensou que era isso, mas não era. O contrato fala outra coisa. Obrigado, Mili. Nesse sentido, Gilberto, o Mili citou o conhecimento, né? Você citaria alguma outra barreira? Eu acho que essa é a barreira essencial. Quando a gente divulga e quando a gente ensina, a gente acultura toda a sociedade sobre os benefícios do seguro, sobre os benefícios dessa segurança que a gente tem, a gente consegue ter aí muito mais pessoas envolvidas nesse contexto e buscando essa segurança e todo esse processo. Eu concordo muito com o que você trouxe sobre a gente ter essa possibilidade de atendimentos diversos, e eu acho que isso é essencial, e a gente conhecer o mercado faz com que a gente possa oferecer para cada um dos segmentos do mercado a sua devida necessidade. E é esse o nosso objetivo, sempre ir lá, conhecer o mercado, distribuir para as associadas quais são as características de cada parte de segmentos desse mercado, as necessidades que existem nesse momento e as expectativas do futuro, porque o idoso de hoje, a pessoa, por exemplo, que eu citei ali atrás, mas a pessoa que hoje não entende de tecnologia por uma questão talvez até de
ter uma idade mais avançada, ser um idoso de hoje, pode falar, na minha época não tinha. Quando eu for idoso, eu muito provavelmente vou conhecer um monte dessa tecnologia e vou estar muito mais avançado. Então, saber como isso vai evoluir e ter a possibilidade de oferecer ao mercado este conhecimento para que a gente possa ampliar essa penetração do seguro no mercado brasileiro, eu acho que esse é o grande ponto, que é justamente o conhecimento, buscar tecnologias que estejam inovadoras e que alcancem a todos esses segmentos para que a gente possa aí, cada vez mais ter maior penetração e ter maior sustentabilidade na nossa economia, por intermédio, inclusive, da parte do seguro. Obrigada, Gilberto. Fernando, e como que a gente pode enfatizar ainda mais os benefícios que o seguro traz, enfatizar lá para o consumidor na ponta? Eu acho que junto com esse, né, com o que o Mili e o Gilberto colocaram, esse é o outro fator, né, de barreira, né, a percepção de valor de quem compra um seguro, né. Infelizmente, para nós que estamos na indústria, o nosso desafio é lugar comum que as pessoas falem quando tem uma indenização a receber, ou mesmo quando não tem, né? A seguradora vai procurar pelo em ovo para não me pagar, a seguradora está contra mim e tal. E, de certa forma, a responsabilidade é mais nossa, que somos operadores dessa indústria, do que do nosso consumidor. Se ele não percebe o valor, é porque a gente não está comunicando corretamente, né? Não é possível que um camarada que tenha lá, queimou a casa dele, ele recebe 400, 500, 600 mil reais de indenização, tendo pago 400, 500 reais de prêmio, não é possível que a gente não consiga as pessoas perceberem o valor e a importância disso. Quer dizer, porque acontece hoje, né? Então, acho que, além dessa questão que foi trazida antes, a questão cultural. E a questão cultural a gente vai vencer com comunicação, mas tem que ser uma comunicação diferente da que a gente faz hoje. A que a gente faz hoje gera mais desconfiança do nosso cliente do que confiança. E tem a ver com a percepção que ele tem. Ele contrata um seguro, como a gente falou aqui, tem uma condição geral para ele ler que ele não lê, e nem deveria mesmo, porque da condição que está, muitas vezes ele pode ler e não vai nem entender, e gera nele uma expectativa, e é esse papel, essa expectativa, adequar essa expectativa que gera nele, porque ele compra o seguro e acha que tem uma cobertura infinita, e não tem, é um contrato, tem regras. E quem tem que fazer a comunicação dessas regras são os corretores quando vendem, os bancos quando vendem, as seguradoras quando comunicam, né? Então, é todo o mercado, né? O nosso mercado tem que fazer uma comunicação mais adequada para que as pessoas percebam o valor e, do lado delas, elas passem a perceber o seguro como uma proteção, efetivamente. Ela está contratando um produto que vai protegê-la, né? E, nesse sentido, eu acho que quanto mais gente no mercado estiver ingressando, né, quanto mais o regulador ajudar a gente também, facilitando o acesso de outras empresas, as insurtechs, né, trazendo mais tecnologia, trazendo novas formas de contratação, novas formas de comunicação, novas formas para ele fazer a vistoria do carro dele eletronicamente, enfim, quanto mais gente estiver operando e falando de seguro no país, tanto melhor a gente vai conseguir comunicar e convencer as pessoas de que elas têm à disposição dela produtos muito bons, né, tanto no serviço assistido pelos corretores, serviço dos corretores, de consultoria, quanto das seguradoras. Então, eu acho que é uma conjunção, não é uma solução, né? São várias soluções. Uma comunicação melhor, mais gente trabalhando na nossa indústria, né? E fazer a percepção de valor aumentar dos nossos produtos. Obrigada, Fernando. A produção está me sinalizando aqui que no YouTube estamos com mais de 1.500 pessoas nos acompanhando. Então, por favor, continuem acompanhando, comentando e fazendo parte aqui da nossa programação. Boris, de que maneira o corretor de seguros ele pode atuar ou fazer um exercício diário, né, para vencer essas barreiras? Legal. Eu vou pegar daquela ponta para cá, porque eu pesquei cada ponto e a tua pergunta vai bem de encontro a isso. O Umi lhe parece essa candura toda, mas ter trabalhado mais de 30 anos junto com ele no sindicato não foi fácil, né, Umi? Mas nós temos que fazer a meia-culpa. Nós temos reclamações de nós mesmos desde aquela época.
né? A gente fala e não faz também toda a nossa parte. Nós temos culpa nessa história e nós temos que parar de ter culpa e ser muito mais proativos. Gilberto, você, na sua companhia, agora eu vou tirar um pouco o CNSEG, é assim, está aqui o pessoal da MAG, da Bradesco, da Zurich, todas essas companhias têm tecnologia voltada para o marketing digital. Tem ferramentas que ajudam muito o corretor a evoluir, seja no exame preditivo aí, para o Vida, seja nas peças de produto, etc. Tal, e a maioria dos corretores não usa. Nenhum corretor, e nem esse que vos fala, faz um cross-sell como ele deveria estar fazendo. Há ainda aquele, vamos tirar da frente. Todas as companhias têm aqui, tem treinamento, tem produto, vem nos nossos escritórios, e a gente vai tocando como a coisa não vai também. E eu acho que você falou um negócio que é muito importante, nós realmente precisamos de mais gente no mercado. Nós precisamos de mais corretores. Eu quero concorrência? Quero, porque senão a gente não vai sair do lugar. Senão a gente não vai levar a mensagem da importância do seguro, da responsabilidade. Você imagina um fulano com uma indústria de 300 milhões de reais, 400 milhões de reais, que vem fazer o seguro de property com a gente. Olha a responsabilidade que a gente tem. Olha se der, não vou falar caca, mas olha a responsabilidade. Eu tenho que achar, né? Agora estou inventando aí umas modas novas aí que eu não vou, Open Insurance, não vou entrar nisso, mas olha a responsabilidade. A gente vai lá, num trabalho muito mais consultivo, faz o levantamento em risco, vê todo o processo, vê o dano máximo provável e tal, e vai para casa dormir e deixa aquele cidadão também tranquilo para dormir. O cara que faz um seguro de vida consciente, também a gente dá a mesma tranquilidade. Mas, gente, a gente faz pouco. Nós todos, a indústria toda, tem que dar a mãozinha, tem que olhar para frente e incentivar cada vez mais. E incentivar, eu não estou falando de viagem, eu não estou falando de comissões adicionais, eu não estou falando nada disso, estou falando assim, vamos fazer junto. Mas tem que cobrar. O Sincor São Paulo tem feito isso muito. Tá? Estava conversando antes aqui com o nosso Voz do Empreendedor, os encontros dos corretores, Voz dos Corretores e Empreendedores. São formas de a gente aproximar o que nós podemos fazer junto. Né? Não é uma coisa que é só boa para mim, é boa para todo mundo. Então, enquanto a gente não quebrar essa proteção, né, essa consciência, no Rio Grande do Sul, a consciência eu acho que é até um pouco maior do que São Paulo, eu acho que a gente não chega tão rápido aos nossos objetivos. E, como corretor, eu tenho que dizer que tem muita gente olhando para o nosso queijo. Então, é um motivo mais do que suficiente para que a gente se mexa. E o momento, por incrível que pareça, ele é muito bom. A própria crise sanitária incentivou o seguro-saúde, quem quer um plano melhor. A televisão mostrava as mortes todo dia, se falando de seguro de vida, que vem crescendo surpreendentemente. As empresas paradas com medo de serem roubadas, os equipamentos portáteis indo para as residências. O que mais eu preciso? Eu preciso falar para os nossos clientes comuns através de tecnologia embarcada na comunicação bem feita, assertiva e alertar. É o nosso papel de consultor. Nós não somos simplesmente vendedores, nós temos que orientar a vida das pessoas. Eu tenho que garantir que aquele filho vai fazer uma faculdade com a indenização que ele vai receber. Então, nós temos que ter uma outra consciência. Eu acho que nós temos que dar um salto, temos que olhar os nossos acertos, que são muitos. O corretor de seguros é o grande responsável pela distribuição de seguros no Brasil. Todos esses municípios têm lá um corretor de seguros fazendo a evangelização junto aos nossos clientes, mas eu acho que ainda é pouco. Temos que dar um salto nisso. Obrigada, Boris. André Tozeski, o Boris citou o Rio Grande do Sul ali, né? Então, a minha pergunta é... No Rio Grande do eles Sul... são mais politizados, eles são um pouco metidos, mas eles são... pouca coisa. No Rio Grande do Sul, não é diferente? Claro que não é diferente. Eu estou aqui pensando, gente, nós estamos pregando para convertido o tempo todo. Nós estamos roubando um monte o tempo todo. Por isso que o mercado não cresce. As pessoas não têm ideia lá fora, quando eu falo as pessoas não têm ideia lá fora, são as pessoas que não consomem seguro.
Elas não têm ideia, Boris, do que se indeniza, do que o mercado segurador devolve para o cidadão brasileiro. As pessoas não sabem, por exemplo, que o orçamento da saúde privada entrega mais de 200 bilhões de reais ao ano, quando o orçamento do SUS é menos de 150. Todo mundo acha que o SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Não é. Não é. Saúde privada no Brasil indeniza mais de 200 bilhões por ano. E a gente não conta isso para ninguém. A gente indeniza bilhões de reais todos os dias. Indenizações de seguro de vida, que possibilitam que as famílias continuem, que as famílias possam se estruturar após a falta daquele. E a gente não conta isso para ninguém, porque a gente acha que a gente está fazendo só a nossa obrigação. Afinal de contas, tem uma apólice, eu estou cumprindo o contrato, eu estou pagando a apólice que foi contratada. É muito mais que isso. A função social do seguro é muito maior do que isso, e nós não estamos divulgando isso. Nós falamos com orgulho do quanto nós crescemos, do quanto nós vendemos. A gente leva porrada porque o seguro de auto aumentou 30%. Ninguém fala que o sinistro aumentou 300%, né? Mas o custo aumentou 30%. Mas a gente não fala para o consumidor quanto a gente indenizou só em acidente, em roubo de automóvel. A gente não fala. Então, quero fazer o desafio, Júlia. Eu acho que este tem que ser o nosso dever de casa. Encontrar maneiras, e você que é da comunicação vai nos ajudar com isso, encontrar maneiras de falar com as pessoas e mostrar para as pessoas o quão importante é o mercado segurador. Olha aí que legal. Obrigada, presidente Tozeski. E quando o papo é bom, ele passa rápido mesmo. Eu sei que é a terceira vez que eu digo isso, mas, para mim, vocês todos sempre têm muito a acrescentar. Presidente André Tozeski, 30 segundinhos para finalizar e dar suas considerações finais. Muito bem. Agradecer. A gente tem que agradecer sempre que uma oportunidade como esta é criada. E nós temos que fazer mais oportunidades como esta. E nós temos que levar o conteúdo dessas discussões, o conteúdo dessas mesas, para o consumidor de seguros enxergar o tamanho, o poder do nosso mercado. Esse é o nosso desafio. Fica aqui o dever de casa. Vamos trabalhar junto para fazer isso como nunca foi feito. Muito obrigada. Boris, 30 segundinhos, a palavra é sua. Apenas para que vocês não digam por aí que eu recriminei ou condenei o corretor, é óbvio que nós temos as dificuldades econômicas, é óbvio que nós temos um monte de gente que não tem acesso, é óbvio que tem muita gente que não vê, que tem muito seguro oculto que a gente não percebe, quando você está num estádio, quando você está num show, quando você está no metrô, quando você até o seguro-desemprego. Nós temos que falar mais, mas nós temos também que respeitar esse momento difícil que o nosso país atravessa e provavelmente vai continuar atravessando. Então, o nosso esforço ele tem que ser redobrado, mas nós temos também que rezar para que as coisas melhorem, para que as pessoas possam consumir seguro também. Não é tudo culpa do corretor, não é tudo culpa do segurador, dos prestadores, absolutamente. Tem toda uma conjuntura que a gente tem que ter uma análise bastante serena, bastante calma, bastante objetiva nisso. Muito obrigada, presidente. O corretor não vai lhe recriminar. Afinal de contas, Sincor São Paulo vai trazer a Anitta no Conec. Isso aqui é um charme só, porque aí eles não falam mal. Muito obrigada. Fernando, 30 segundinhos. Tá, ok. Minha reflexão final é um pouco, vou repetir o que eu falei aqui antes. A esperança é que esses fóruns aconteçam mais, e parabéns pela organização, pela idealização e por chamar as lideranças, e que a gente possa, quando eu digo trazer cada vez mais gente para operar no nosso mercado, mais tecnologia, mais empresas, não é para dividir o que tem, não é para dividir os 5%, 6% do PIB, é para a gente levar para 2 dígitos, levar para 10%, 12%, para que todos possam dividir mais. Né? Não é trazer mais gente para ganhar o mesmo, é trazer mais gente para desenvolver o mercado e todo mundo poder ganhar mais com isso. E quando eu digo ganhar mais, é os operadores ganharem mais dinheiro e as pessoas ganharem mais proteção. Né? É uma troca justa. Né? Então, demais, só queria agradecer realmente pela oportunidade, agradecer a todos que estão presentes aqui, todos que estão nos acompanhando por web. Obrigado. Obrigada, Fernando. Gilberto, com você, 30 segundinhos. Fica difícil, porque acho que todos trouxeram
super boas reflexões, e eu acho que, pegando um pedacinho de cada um, tem uma linguagem simples, tecnologia amigável e divulgação do seguro e da importância do seguro para a pessoa, para a economia, e por parte de todo o ecossistema, e conscientizando a sociedade dessa importância, acho que é a grande mensagem que eu gostaria de deixar. A CNSEG, lá na Comissão de Inteligência de Mercado, tem feito esse trabalho de conhecer esse mercado, divulgar para as associadas, e dentro desse ecossistema, junto com todo o canal de distribuição, com os corretores, seus representantes, todas as empresas que fazem parte desse ecossistema, trazendo essa divulgação, essa conscientização, vai fazer com que a gente passe a 2 dígitos aí e suporte cada dia mais a economia e faça esse país crescer e se desenvolver como a gente merece ver. Muito obrigada, Gilberto. Para a gente finalizar com chave de ouro, Milha, com você, 30 segundinhos. Bom, inicialmente, obrigado a todos. Só gostaria de falar um pouquinho, só finalizando a Autovist, é bem interessante, um processo bem simples também, que nós ouvimos tanto o segurador como o corretor, e temos lá os nossos números finais, né, de quem utiliza, que é o usuário final. Então, a Autovista é composta justamente disso, sabe, Júlia? Ela tem essa formatação. E uma outra coisa que eu acho que é super importante eu falar é que não tem uma seguradora que, quando nós estamos sentados para tratar como vai ser, como a gente estabelece a operação, ela não esteja preocupada com o corretor de seguros. Todas elas são unânimes. Olha, o corretor aqui, o corretor ali. Então, existe essa preocupação, e é em todas, não é a José, o A, B, todas elas têm essa preocupação muito grande com o corretor de seguros, tá? Com aquilo que ela vai levar, mesmo que ela olhe para o público final, ela está sempre olhando esse canal intermediário. E isso, eu, como corretor de seguros, que nem citou o Boris agora, é muito legal eu escutar isso, eu ver isso, e vivenciar isso, né? E quero agradecer vocês por poder fazer parte dessa mesa aqui, que não é uma mesa, mas nós estamos aqui, e que tenham mais vezes, porque o mercado precisa disso, e é essa visão, né, que a gente pode dar, como vocês estão dando hoje do jornal, né, para o público em geral e para o mercado de seguros, né, que somos todos nós. Muito obrigado. Viu? Queria, mais uma vez, em nome de todo o JRS, de toda a equipe, agradecer cada um de vocês. Vamos nos posicionar na frente para fazer uma foto oficial, e de vocês eu peço uma salva de palmas.